Olá, estudantes do 7º ano de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Renata e hoje nós teremos uma aula de notícia. Vamos aos objetivos da aula? Vamos ler então. Objetivos da aula: ler e interpretar uma notícia, inferir o significado de palavras para a compreensão da notícia, reconhecer as partes que compõem a notícia. Pensar na linguagem jornalística é pensar em múltiplos gêneros textuais. Quantos dos textos citados abaixo você lê com frequência? Qual o seu objetivo ao ler esses textos? Observe aqui na imagem que foram listados vários gêneros textuais que são gêneros jornalísticos. Então, nós temos notícia, reportagem, classificado, entrevista, o editorial, o artigo de opinião, as tiras, as crônicas, que também podem ser jornalísticas, charge e horóscopo. Então, a gente tem vários gêneros aqui, tanto da parte do entretenimento, né, como horóscopo, por exemplo, você vai ter também coisas para fazer no jornal, como palavras cruzadas. São várias coisas que a gente encontra no caderno de entretenimento do jornal. E temos também os cadernos que vão trazer as notícias, as reportagens, que vão trazer classificados. Então, o jornal em si ele é muito amplo, tem vários cadernos. E nesses cadernos, então, você vai encontrar esses gêneros aqui. Vamos à leitura da aula. A leitura vai ser a seguinte: Ministério da Justiça conclui análise de 100 mil pedidos de refúgio. Então, preste bastante atenção, porque esse tema é um tema que não sai dos noticiários, é um tema muito recorrente, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo também. Vamos à leitura. Ministério da Justiça conclui análise de 100 mil pedidos de refúgio. Maior parte dos processos reconhecidos é de venezuelanos. O texto foi publicado em 23 de 12 de 2020, às 18 horas e 38 minutos, pela Agência Brasil em Brasília. Veja que quando aparece o horário aqui, a gente já tem essa ideia de que o texto foi publicado na internet. Tá? Então, a gente já percebe isso, que essa publicação ela foi feita na internet, por isso que consta esse horário, para que a pessoa saiba não apenas o dia, mas também o momento em que o texto foi para o ar, foi para a internet. Vamos continuar. Mais de 100 mil processos de refúgio tiveram análise concluída pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa quarta-feira, 23. Lembrando sempre da data de publicação do texto, para ter essa data aqui do próprio texto como uma referência. Do total de processos analisados, 47.817 obtiveram o conhecimento de refugiados pelo comitê. Os cidadãos venezuelanos representam a quase totalidade dos pedidos, com 46.641 reconhecimentos. Em seguida, em número bem menor, aparecem refúgios concedidos a cidadãos da Síria, 180, e de Cuba, 122. Foram indeferidos 7.375 processos e cerca de 45 mil são casos que perderam o objeto, por falta de documentos ou outros requisitos que permitissem uma análise do pedido. O Ministério da Justiça também destacou que o uso de tecnologia no cruzamento de dados deu mais celeridade às análises de julgamentos em bloco dos pedidos de refúgio. Após o reconhecimento da condição, o refugiado pode retirar a carteira de registro nacional migratório e passa a ter autorização de residência por prazo indeterminado em território brasileiro. E aí a gente tem aqui ao final, então, para você, de onde, né, de qual site foi retirada essa notícia e a data em que ela foi acessada pela última vez. Essas são informações muito importantes quando a gente vai ler uma notícia, um texto, a partir da internet. Vamos ver, então, aqui as partes da notícia. Vamos lá? Manchete ou título, subtítulo ou linha fina, lead ou resumo, que é aquela parte, o primeiro parágrafo da notícia, que vai então
fazer o que a gente chama de pirâmide invertida, porque ela traz as informações mais importantes dessa notícia, que é o que, o onde, o quando, o quem, o como. E o corpo do texto e o desfecho, ou seja, a continuidade desse texto. Então, você tem esse resumo. Nem sempre o resumo vai responder a todas essas questões que eu coloquei aqui, mas geralmente ele apresenta a maioria delas, ok? E aí, então, durante o corpo do texto, a gente vê o desenvolvimento, o desenrolar dessa notícia, dessas questões que são apresentadas no primeiro parágrafo. E, por fim, o final da notícia, então, que a gente chama de desfecho. Vamos para a atividade 1. Releia o título e o subtítulo da notícia e responda. Então, preste bastante atenção agora às orientações que você vai receber sobre essa notícia, tá? E como resolver essas questões. Quais informações chamam mais atenção no título? Então, você vai ter que recuperar o título dessa notícia para poder responder essa questão. Que informações do subtítulo complementam a do título, ou seja, o subtítulo é aquela linha fina que vem logo ali abaixo da manchete, que nós estamos chamando aqui de título. Então, você vai ler esse título, vai ler o subtítulo e tentar extrair, então, deles quais são as informações mais importantes, tá? E aquilo que chama mais a atenção. Você vai ter um tempo para fazer isso e eu já volto. E então, conseguiu aí copiar no seu caderno as questões, você olhou novamente aqui a manchete, o subtítulo, extraiu ali então as informações que você precisava para poder responder as questões? Vamos lá, vamos corrigir então? Então vamos lá. Quais informações chamam mais atenção no título? Resposta: a quantidade de pedidos de refúgio concluídos pela Justiça. Então, esse título ele chama a atenção para essa quantidade, né? Porque ele apresenta ali a quantidade de refúgios concluídos, então, esses pedidos de refúgio que foram concluídos. Já em B, que informações do subtítulo complementam a informação do título, a maior parte dos pedidos de refúgio concluídos pela Justiça serem de venezuelanos. Então, essas são as informações mais importantes. Então, fazer, sublinhar, anotar são estratégias de leitura que a gente usa, então, no nosso dia a dia, ali, principalmente quando se está estudando, para se extrair do texto as informações principais, enfim, aquelas que são as mais importantes para a compreensão dele. Vamos a mais uma atividade. Mais uma vez, anote no seu caderno, preste bastante atenção na explicação, que depois você vai ter um tempo para responder.
Que tempos verbais são usados no título e no subtítulo? Por que é feito esse uso? Lembrando dos tempos verbais, né? A gente sempre pensa ali no passado, no presente, no futuro. É claro que a classificação gramatical, ela vai um pouco além disso. Porém, o que eu preciso aqui para que você entenda por que da escolha desses tempos verbais na notícia é que você identifique, né? Quais são esses tempos, pode ser que a gente tenha mais de um tempo verbal ali, e por que, então, aí você vai tentar entender e inferir por que é feito esse uso. Você vai ter um tempo para responder e eu já volto. Então, já respondeu? Vamos retomar então essas questões. Então, a pergunta era: que tempos verbais são usados no título e no subtítulo? Por que é feito esse uso? Vamos ver a resposta. Então, a correção. Aqui a gente tem a recuperação do título e do subtítulo. Então, no título é usado o presente do indicativo, conclui, né, a análise. Então, e no subtítulo também é usado o presente do indicativo, de venezuelanos. Agora, por que é feito esse uso? Por que será que a notícia, então, que foi escolhido esse tempo verbal para a notícia? A intenção é provocar o efeito de atualidade sobre o fato noticiado. Sim, porque a notícia ela é sobre um fato recente. Então, a ideia é que seja passado para o leitor essa ideia mesmo de que é um fato recente, de que se está falando sobre algo recente. Atividade 3. Veja que aqui na atividade 3 eu já trouxe então para você a parte do texto que você vai precisar para analisar. É claro que a gente faz esses recortes porque eles são didaticamente necessários, porém não se perde de vista o todo do texto. Vamos ler. Mais de 100 mil processos de refúgio tiveram análise concluída pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quarta-feira 23. A questão é: quais informações aparecem no primeiro parágrafo da notícia? Então, se lembra lá que eu falei lá atrás para você que esse primeiro parágrafo ele pode responder questões como o que, onde, quando, por quê, como. Então, e eu falei também que nem sempre o primeiro parágrafo da notícia, então, vai responder exatamente a todas essas questões, mas algumas podem estar aqui. Você precisa identificar, então, quais estão aqui no texto.
Você vai fazer isso, vai anotar no seu caderno e eu já volto com a correção. Feito então, vamos fazer a correção. Então a pergunta era: quais informações aparecem no primeiro parágrafo da notícia? O que aconteceu? Olha só, mais de 100 mil processos de refúgio tiveram análise concluída. Quando aconteceu, aqui tá errado, tá gente? Seria A, B e C. Houve uma troca aqui, mas depois a gente corrige. Quando aconteceu? Quarta-feira, dia 23, essa informação também estava lá. Como aconteceu? Com a assinatura do Comitê para os Refugiados, o CONARE. Então, veja que a gente não tem a resposta para todas aquelas questões que eu falei, o que, como, quando, onde, por quê, mas podemos então identificar a resposta para 3 daquelas questões, que é o que, o quando e o como. Características da notícia. Vamos fazer uma pausa aqui então nas atividades para que você entenda, e é importante anotar, tá? Essas informações aqui, por isso que ela vem com um post-it. O objetivo da notícia é o quê? Informar. A linguagem vai ser formal e ela precisa ser clara e objetiva, porque a intenção, ela se destina a um público, existe um público-alvo, mas a intenção é que o maior número possível de pessoas tenham acesso a esse texto e consigam compreender o texto. Textos com títulos principal e auxiliar, como vocês já puderam observar. Textos em terceira pessoa, ou seja, por que é usada a terceira pessoa? Porque o jornalista tenta se distanciar para dar essa ideia de imparcialidade, de quem está vendo de fora o que aconteceu e simplesmente repassando os fatos como eles aconteceram. O discurso é indireto, fatos reais, atuais e cotidianos, porque esse é o texto da notícia, ele retrata os fatos do cotidiano. A fonte, geralmente confiável, na qual se pode crer. Então, principalmente em tempos em que muitas notícias circulam por aí, nem todas são tão confiáveis, a notícia em si ela vai ser veiculada por jornais que a gente reconhece pela seriedade, e então elas serão mais confiáveis. Por quê? Porque veja que sempre foi citado aqui o CONARE, então a informação ela não é criada a partir de uma ideia de quem redigiu o texto, de quem escreveu o texto, mas está fundamentada na informação passada por algum órgão aí competente. Atividade 4. A gente tem aqui, atividade 4. A. Foram indeferidos 7.375 processos. B. O uso de tecnologia no cruzamento de dados deu mais
celeridade às análises de julgamento. Veja que eu tenho aqui duas palavras destacadas, indeferidos e celeridade. E aí, então, por que eu chamo atenção para essas palavras? Porque talvez essas palavras não sejam tão comuns ao seu vocabulário. Mas, o que eu estou pedindo aqui? Explique as frases destacadas acima. Então, você não vai explicar a palavra, mas sim a frase. E, principalmente, o sentido dessas palavras nessas frases. A e B. Você vai ter um tempo para copiar, você vai responder no seu caderno e a gente já faz a correção. Respondido, então, vamos à correção. A primeira frase, foram indeferidos 7.375 processos. Então, para explicar, não foram atendidos. Então, indeferidos, não atendidos, não concedidos, 7.375 processos. E em B, então, o uso de tecnologia no cruzamento de dados deu mais celeridade às análises de julgamentos, o uso de tecnologia deu mais agilidade, rapidez às análises de julgamentos. Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima atividade, então. Nessa atividade, você precisa observar bem tanto a parte não verbal como a parte verbal, tá? Porque trata-se de uma charge, e a charge ela faz a união do verbal com o não verbal. Qual fato originou a charge ao lado? Então, a gente tem que observar aqui o que está escrito no jornal, o que está escrito no balão de fala, tanto em um balão de fala quanto em no outro balão de fala. Então, veja também na camiseta do personagem. E aí a gente tem aqui, né? Excuse-moi, monseigneur. Então, perdão, senhor. Temos aqui a tradução do texto. Isso significa que ele está falando em um outro idioma. Veja aí qual o fato que originou a charge, responda no seu caderno e a gente já volta com a correção. Voltando então, vamos ver qual é a correção. Aqui, qual fato originou a charge ao lado? O tratamento discriminatório que diferentes países dão aos refugiados. Então, a charge, ela retoma o texto da notícia. O que estudamos nessa aula? Lemos e interpretamos uma notícia, inferimos o significado de palavras para a compreensão do texto e reconhecemos as partes que o compõem. Espero que você tenha gostado da aula. Até mais!